Meus amigos, olha que coisa bonita, por isso que eu quis fotografar vocês todos, porque hoje, né, é um dia especial no meio de um feriado, né, e eu vejo a casa cheia, né, de pessoas, de irmãos e irmãs, motivados todos para mais um período de estudo e desta vez um tema que também foi escolhido pelos nossos irmãos da casa, né? Como já é uma volta, né, nós já nos conhecemos de certo modo, mesmo assim eu queria agradecer ao Clécio pela oportunidade, pelo convite, agradecer aos nossos irmãos dirigentes da casa, para que nós tenhamos então essa chance de trabalhar esse tema. Hoje nós vamos ter que encerrar num certo horário, por uma questão de voo para outra cidade, e voo não é para se perder, não é verdade? De qualquer maneira, esse tema é um tema para um seminário. Nós vamos falar algumas coisas que sejam motivadoras, que sejam interessantes, para que vocês aproveitem algo a respeito deste livro e que isso como que motive vocês a fazerem a leitura da obra. Como espíritas, nós temos um manancial extraordinário de conteúdos doutrinários nos livros espíritas. Depois de termos alguma familiaridade com a codificação kardeciana, que é a base do nosso estudo, nós nos lembramos que existem incontáveis títulos, todos eles muito relevantes, especialmente através da mediunidade de Chico Xavier. Só para vocês terem uma ideia, livros astros. O que é isto? São 88 livros, os mais importantes, se é que nós podemos dizer assim, da lavra mediúnica de Chico. Todos eles editados e publicados pela FEB. Já desde o início, aliás, começando pelo primeiro livro mediúnico de Chico, que se chama Parnaso de Além Túmulo, recém-reeditado pela própria FEB. Leitura quase que obrigatória. Então eu brinco dizendo que os livros de cabeceira do espírita no Rio de Janeiro, no Brasil, são pelo menos 191. Os livros astros são 88. Haja cabeceira. Qualquer coisa usa do companheiro ou companheira, do vizinho, né? Mas a ideia aconchegante da cabeceira é porque uma coisa é o livro na estante, que a gente ganhou, que a gente comprou, mas não leu. E aí fica na estante 18 anos. Aí ganha a maioridade, passam mais 18, a gente desencarna e não lê. Então é só para brincar um pouquinho a ideia de que livros para nós manusearmos, para nós lermos uma página ou duas, ou para lermos todo ele. Se os astros são 88, é o microfone? Não, estou preocupada você vai escrever. Obrigado. Então, imagine o contexto geral. Chico Xavier não publicou, na verdade, não trabalhou mais de 400 volumes diferentes. Então, nós precisamos lembrar. E uma lembrança oportuna, um dos livros astros é este livro, editado há décadas pela FEB, e é este um livro de um autor específico. A maioria dos títulos de Chico, por Chico, são ligados a Emmanuel e a André Luiz, como vocês sabem. Livros romanceados e outros não. Mas Humberto de Campos tem vários publicados. Por exemplo, outro livro astro, imperdível, que se chama Boa Nova. O espírita não pode desencarnar sem fazer essa leitura. A gente brinca dizendo, o espírita faz assim, não, a vida é eterna, então eu vou deixar para a próxima.
Só que na próxima vai ter tanto mais para fazer e para ler, que vai ficar assoberbado e vai encontrar dificuldades maiores. Enfim, fica a ideia de que o nosso título hoje chama-se A Missão Espiritual do Brasil e de seu povo na visão dos espíritos. Em sala de aula, nas escolas, quando éramos crianças, nós não vimos nada disso. De uma história do Brasil sob a ótica do mundo espiritual. Nós vimos o que era pedagogicamente, didaticamente apresentado pelos nossos mestres, as nossas professoras. Mas aquilo era a visão de quem vive do lado de cá. E agora nós temos uma outra visão. Nós gostaríamos de lembrar que esse tema vem sendo solicitado na Bahia, em Goiás, aqui mesmo na Barra, na Bahia de novo, em São Paulo, na Comunhão Espírita de Brasília e às vezes fora do Brasil, onde o movimento espírita depende muito ainda de brasileiros. E essa temática foi apresentada, por exemplo, em Massachusetts, nos Estados Unidos, perto de Boston, porque o grupo resolveu estudar um pouco essa questão. Muito bem, seguindo adiante, nós nos lembramos de uma capa do livro. É uma capa recente. Se vocês ainda não têm o livro, podem dar um jeitinho. A ideia é de que no mais tardar, na semana que vem, vocês comecem a fazer a leitura. Ou releitura. Porque quando a gente é espírita, lê numa época um determinado livro, alguns anos depois, nós somos outras pessoas. Pelas vivências ao longo daqueles anos. E aí nós depreenderemos outros aspectos que nos passaram despercebidos numa primeira leitura. Então esta é uma obra para ir e vir, para que nós então possamos guardar o trabalho maravilhoso de Humberto de Campos. Quem era o chefe, o líder espiritual da equipe que trabalhou durante tantos anos com Chico? Quem era o comandante, vamos dizer, das atividades, aquele que estava por trás de todos os pequenos e grandes aspectos? Emmanuel. E Emmanuel convida Humberto de Campos. E no prefácio você vai ver ele dizer: ele é o melhor preparado para essa tarefa. E a gente lembra, Humberto de Campos era um jornalista conhecido no Brasil inteiro, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, ocupava a cadeira número 20, era, portanto, de todo este preparo e todo este embasamento. Ele desencarna em 34. Em 38, o livro já foi editado pela primeira vez. E antes de esta obra vir para os espíritas e para o Brasil, ele já havia escrito 2 outros títulos, mas o primeiro mais importante é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mostrando, apenas em 4 anos, ele já teve a outorga de Emmanuel para escrever uma obra que ficaria para a história do Brasil e a história do mundo. Daqui a 500 anos, aconteça o que acontecer com o Brasil e com o orbe terreno, esse livro está devidamente plantado, contando a história de um povo, de um país missionários. E é isso que nós vamos tentar examinar no intervalo de tempo que temos. Então fica a ideia. E agora a capa mais nova, que é para vocês olharem numa livraria qualquer, saberem logo identificar e tratarem de levar com vocês para estudar. Queríamos lembrar que em 1938, quando o livro foi editado, ninguém podia fazer ideia de um país como o Brasil, porque naquela altura ninguém conhecia o Brasil. Não havia projeção alguma. Nós conhecíamos o mundo, vamos dizer assim, dos países europeus. Alguma coisa de países asiáticos,
de Estados Unidos da América pelo noticiário, mas Brasil era completamente desconhecido. E naquela altura, nós estávamos para viver talvez o mais grave episódio da história da humanidade, no sentido negativo, que era a eclosão em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invade a Polônia, completamente sem condições de fazer frente a qualquer invasão, ao que nós chamamos e conhecemos até hoje Segunda Guerra Mundial. Naquela época, a Segunda Guerra fazia com que os pensadores de então acreditassem que resultaria no fim do mundo. Tal a gravidade do que passava a acontecer ali. Ninguém podia prever o futuro. E é exatamente nesse limiar, um ano antes, a espiritualidade, já sabendo o que estava por vir, começa a trabalhar para a humanidade a respeito do Brasil, que ninguém conhecia. O que mostra o valor da obra, mostra o valor do trabalho da espiritualidade, desejando informar sobre as nações missionárias, e especialmente agora o Brasil. Porque países tiveram o que nós chamamos de hora estelar, hora proeminente, como aconteceu no Egito Antigo, na Roma Antiga, na França, e agora o nosso estudo é sobre o Brasil. A ideia qual é? Vejam o nome, Brasil, coração do mundo. E aí nós nos lembramos a ideia de um organismo terreno. Então nós temos fígado, pulmões, pele, estômago, articulações, esqueleto. Não temos tudo isso? Mas temos cérebro e temos coração. Quando a espiritualidade coloca o nome do Brasil como coração, o organismo humano vive com o coração parado? Às vezes acontecem efeitos físicos. Somos espíritas, podemos pensar assim. De tal maneira que nós então nos lembramos que estávamos recordando a ideia de que em 1938, isso, a ideia do organismo vivo. Como é que vai ser a Terra, o organismo geral, sem coração funcionando e dentro, claro, de uma expectativa e planos da espiritualidade superior? Não podemos conceber. Então a ideia, ligar o Brasil a coração do mundo, já é uma questão extraordinária. Se isso fosse trabalhado, dito, feito, narrado por quaisquer espíritos, nós poderíamos pensar, pode ser um equívoco, mas nós estamos lidando com o maior e melhor médium da história da humanidade, Chico. Ao mesmo tempo, uma equipe espiritual de altíssimo nível, sob a tutela maior do Espírito de verdade, que é quem? O Cristo. Então isso não é pouca coisa. Nós poderíamos dizer, isso é tudo no caráter revelatório da doutrina espírita. Então é preciso que nós estudemos essa obra. Então nós vamos lembrando que o Brasil de ontem era completamente desconhecido. E nesta altura vem a espiritualidade por este médium querido e nos informa o que está como conteúdo geral da obra. O mundo de então viveria aquele grande drama e havia uma perspectiva, um desânimo de um completo desmoronamento das instituições sociais, civis, em função do que aconteceria logo depois na Europa. O organismo vivo, nós já comentamos, e a ideia da solidariedade, da união. Os órgãos funcionam todos juntos.
Se nós analisarmos coração, pulmões, cérebro e rins, nós vamos ver através dos vasos arteriais e venosos toda uma grande comunicação, porque qualquer um desses órgãos que não funcione bem, isso põe a perder a dinâmica da vida. E aí nós fazemos ainda esse paralelo. O que a espiritualidade deseja dos brasileiros? Essa é uma outra reflexão. Estamos fazendo o quê? Estamos cumprindo a programação de véspera nas vidas atuais de todos nós? Temos noção do que está por vir? Temos ideia do quanto cada brasileiro pode e deve colaborar nesta planificação superior do Cristo para o Brasil e para o mundo? Porque o Espírito de verdade, que é Jesus, ele não é protetor de um país qualquer, e sim de todos os 20 bilhões de almas humanas que evoluem aqui nesse grande hospital, nesse grande educandário que é o planeta Terra. Este projeto não é para os brasileiros, é dos brasileiros e de espíritos superiores para o orbe todo, porque o orbe todo é o organismo inteiro e não apenas o coração. O coração isolado, funcionando, sístole e diástole, sem o organismo também não é nada, num certo sentido, claro. Vejam lá, eu coloquei de propósito, pequenininho, a guisa de informação. Ele não desencarnou em 34? 2 anos depois ele escreve Palavras do Infinito. Ninguém conhece. 1 ano depois, Crônicas de Além Túmulo. E aí vem 38, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Para que a gente tenha uma ideia da condição desse espírito, que quando encarnado, chamava-se Humberto de Campos. Vamos adiante um pouquinho. Aqui uma figura dele, para nós termos uma ideia visual. Ele nasce em 86. Qual é a data que foi comemorada agora, na última terça-feira? Foi um 18 de abril. Por que se comemorou no meio espírita do mundo todo o 18 de abril? Que data é essa? É o quê? A primeira edição de O Livro dos Espíritos. A obra fundamental que dá início a quê? Ao Espiritismo no planeta Terra. Depois vem em sequência de alguns anos todas as obras por Allan Kardec e pelos espíritos que estiveram fazendo parte da codificação. Não é verdade? Então reparem, em 1857, há 160 anos atrás, primeira edição de O Livro dos Espíritos. E um pouquinho depois, ele nasce e vai desencarnar em 34, como nós tínhamos visto. Seguindo adiante, os dados que ele fornece nestas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Este trabalho se destina a explicar a missão da Terra brasileira no mundo moderno. Quem escreve isto? O prefácio de Emmanuel. Não há nenhum espírita que leia o prefácio e não vá adiante até terminar a obra. Então nós recomendamos, estrategicamente, leiam o prefácio. E me liguem depois, olha, foi bem como você disse. Pode ser por WhatsApp. Depois eu deixo ali, vocês me dizem, olha, eu estava lá, você tinha razão. Eu já li 2 vezes o livro. Muito bem. Olha lá Emmanuel, ainda no prefácio, dizendo: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também
a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Isso é pouca coisa. Vocês acham que o tio Emmanuel ia escrever isto no prefácio à toa, por excesso de entusiasmo quanto ao Brasil? Guardemos isto. De tal maneira que nós nos lembramos dessa questão, porque havia um pesquisador naturalista chamado Humboldt. Humboldt era europeu e ele veio visitar a América do Sul. Quando ele vai a vários países, ele gosta daquilo tudo, como qualquer bom naturalista apreciaria. Quando ele chega no Brasil e vai à Amazônia, e vai por aqueles igarapés, pelos rios da Amazônia, e olha aquela floresta majestosa, ele exclama e escreve: estou diante do celeiro do mundo. É de Humboldt, von Humboldt, essa expressão. Só que Humboldt não era espírita. Então ele tinha a visão do encarnado, diante daquela coisa extraordinária que ele descortinava aos seus olhos. E por isso Emmanuel escreveu essa frase. Emmanuel cita no prefácio von Humboldt. E aí ele diz, olha, não é só para suprir as necessidades materiais dos muitos povos no futuro, sabe lá o que ainda viveremos no orbe terreno, mas ele faz questão de dizer, olha, não é a questão da sustentação propriamente física, biológica, alimentar, é a sustentação moral e espiritual. É essa a missão. Então, pelo que a gente vê, é uma missão dupla, contemplando o corpo, a matéria, e contemplando o espírito. Não é assim que nós temos que pensar? Sigamos adiante. Olha a responsabilidade do Brasil. Se vocês forem se recordar, muitos dos países que tiveram suas horas proeminentes perderam a missão. Como ele diz na obra, aliás, uma outra obra que eu já vou apresentar e eu vou incentivar vocês a estudarem lá. A ideia de que missão não é imposição, é título de sugerir a alguém que faça um determinado trabalho. Então ele compara, assim como existe o livre-arbítrio individual, existe o livre-arbítrio coletivo. Tanto é que muitos povos perderam a oportunidade e não levaram a efeito o que estava programado no alto para eles mesmos. Enquanto que outros, que vieram mais adiante, se desempenharam muito bem. Então, a missão é do Brasil e do povo brasileiro, que significa todo o conjunto de espíritos ou almas que tem reencarnado aqui. Daqui a 50 anos, todos nós já fomos embora. Na melhor das hipóteses. Verdade? Mas para onde nós vamos? Umbral médio. Aqui do lado, eu diria. Nos preparando para voltar um dia. Porque isso não é um programa para a encarnação de um ou de outro naquele determinado tempo que o livro vai sendo lido. Isso é algo, como vocês vão ver, vamos dizer, de médio para longo prazo. E de anos que nós não sabemos contabilizar, porque não estamos preparados ainda. Mas a missão já foi dada. E nós vamos ver a história disso. Olha que lindo, Emmanuel. Se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português, na sua hora estelar, nós vamos ver um pouco disso. Por quê? Não se pode falar
dessa história ou da história do Brasil sem trazermos Portugal conosco. Por todos os motivos. De tal maneira, e o espanhol se alastraram por quase todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, e olha como ele é poético, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Só que ele fala em dias, sob o prisma de um espírito. Dias podem ser milênios, nós não sabemos. Todo livro tem uma sequência de itens, e nós colocamos de propósito, estávamos examinando o prefácio. Talvez em 1h30 cheguemos por aqui. Entendem a ideia de seminário? Não que a gente deva, numa apresentação simples, considerar todos os itens, porque uns são mais importantes do que outros. E a ideia é jamais substituir a leitura da obra, e sim trazer reflexões, lembranças e motivações para vocês. Eu já li 18 vezes, aproximadamente. Muito bem, olha só, isso já é um outro autor, que eu fui atrás porque conhecia para trazer junto. Não só os indivíduos e os grupos isolados recebem do Senhor da vinha missões importantes a desempenhar na grande seara do mundo. Também os povos são convocados a expressivas tarefas de ordem planetária, às vezes de relevo excepcional. Mas igualmente aí funciona o livre-arbítrio, agora coletivo, a determinar o êxito ou o fracasso das nações missionárias. A gente faz a comparação com qualquer um de nós. Então, é uma missão coletiva. Mas o coletivo é formado por quem? Pelo somatório dos indivíduos, encarnados e desencarnados. Reparem bem, nós somos 7,5 bilhões de encarnados, um punhado de brasileiros. Mas nós somos 12,5 bilhões de desencarnados, um punhado a mais de brasileiros. Quando nós dizemos brasileiros, é porque são espíritos que já viveram aqui, são espíritos que têm afinidade com o Brasil e às vezes até com o seu projeto futuro. Mas nós nos lembramos, o que é missão de uma pátria envolve um conjunto grande de espíritos, encarnados e desencarnados. Até porque trocamos de lugar. Em poucos anos, muitos estarão nos substituindo. E nós os substituindo, trabalhando pela mesma missão. Humildemente que seja. Querem ver uma reflexão para nós? Como é que nós vamos cuidar de um país, cuidar de efetuar a nossa parte numa determinada missão quanto ao Brasil como um todo, que é uma missão toda espiritual, sem cuidarmos da vida em família, sem cuidarmos dos nossos consanguíneos e da parentela espiritual, sem sermos melhores do que nós somos nas nossas tarefas, nas nossas profissões, no dia a dia, no metrô, no supermercado, na escola das crianças, junto das crianças. Como é que nós podemos contribuir de imediato por um Brasil que desempenhe no futuro essa tarefa, melhorando a célula viva da sociedade brasileira, que é a família? Não adianta sonharmos de querer ser governo no futuro se nós não aprendemos a ser devidamente como que fraternais, amorosos, dentro de casa. Não é assim? Estamos aqui no Centro Espírita, mais uma vez. Temos frequentado, temos procurado a instrução, o esclarecimento doutrinário.
mas podemos ficar anos e anos frequentando as casas espíritas. Muitas vezes cooperando de uma maneira muito útil, mas nós precisamos mudar. Nós precisamos, aquela coisa que a gente ouve falar sempre, reforma íntima, educação dos sentimentos. Nós não somos missionários, mas nós podemos fazer a nossa parte já no nosso lar, na vida atual. Se todos despertarem para isso, nós já teremos cooperado. Se cooperamos um pouquinho hoje, cooperaremos, quem sabe, com melhor condição no futuro. Mas não adianta querermos muito de imediato se não somos capazes sequer de vivermos num ambiente familiar, fraternal, amoroso, equilibrado, vendo e trabalhando pelo progresso de todos. Sem egoísmo, sem orgulho, sem os vícios que nos caracterizam há milênios incontáveis. Eu ouço uma musiquinha que parece de um telefone familiar. Bonitinha a música, só eu que ouço? É. Muito bem. Será que é do mundo espiritual? Vocês não ouvem? Porque o espírita tem dessas coisas, né? Se não é do aquém, é do além. Então vamos adiante mais um pouquinho. Olha lá, qual é o livro? Universo e Vida. Olha, se nós estávamos falando de uma leitura obrigatória, que é o nosso tema de hoje, essa é outra. Não é livro astro, mas é como se fosse. É um livro lindo e áureo. Como se chama áureo? Pascal. Blaise Pascal, filósofo católico cristão de mais ou menos 400 anos atrás. E ele volta e usa o pseudônimo de Áureo. Vejam lá, foi ele que escreveu isto. Olha a capa nova. Leitura obrigatória, linda, uma leitura que tem que ser mais pausada, porque Pascal era físico. Se ele era físico há 400 anos atrás, ele é muito mais físico agora. E aí a leitura é um tanto desafiadora. Mas é ótimo, nada que o Google ou que um dicionário ao lado não resolva. E aí você vai anotando, vai se familiarizando. Um dia, já está pronto ali, nós podíamos abordar esse outro livro. Vamos adiante. Hora estelar. E aí ele vai falar, eu não vou me deter, a ideia de o povo hebreu receber o chamamento direto de Jesus. Aonde que Jesus escolheu de viver há 2000 anos? Isso já denota uma importância do povo hebreu àquela época. Senão Jesus teria escolhido uma outra realidade para ensinar e exemplificar. Quem eram os hebreus daquela época? Quem são eles hoje? É assunto para mais adiante. Mas a ideia qual é? Eram espíritos vindos de Capela, vindo de outros orbes e humanidades, com grandes dificuldades. Fora os missionários, que se tornaram apóstolos, discípulos, e os 500 da Galileia. Essa expressão 500 da Galileia vem de onde? Do livro Boa Nova. Vem do Evangelho. Mas você vai ver isso Humberto de Campos desdobrando no capítulo que se chama Os 500 da Galileia. Leitura imperdível, ainda mais para um feriado. Vejam lá, reparem, eles perderam. Por quê? A mensagem de Jesus foi entregue em primeira mão a eles. Mas eles negaram. Esperavam um Messias como que chefe de um exército para a libertação do povo hebreu em relação ao Egito. Nunca, nesses 2000 anos, reconheceram Jesus como Messias prometido pelos antigos profetas do judaísmo. Vamos adiante. O povo hebreu não soube entender a sua hora estelar, rejeitou a dádiva sublime e por isto mergulhou na noite milenar
das dores crudelíssimas de sua própria dispersão. E vieram as diásporas, as separações, as migrações. Não vamos nos deter. O que é isso? Uma imagem da destruição definitiva, no ano 70 depois do Cristo, do Templo de Jerusalém. O cristianismo foi para Roma para que se aproveitasse o formidável aspecto infraestrutural, político-social do Império Romano. Mas o que aconteceu? Perderam. E aí você vai encontrar esse autor, que é Pascal Áureo, dizendo: embriagada, porém, de sangue e de prazer, de ouro e de ódio, de intolerância e de orgulho, Roma assumiu a infeliz posição de cruel perseguidora de Jesus. Sob Nero, por exemplo, os cristãos são espezinhados, torturados, entregues às feras e queimados nas praças. A nossa história é uma história, vamos dizer assim, com ingredientes de barbárie. Se nós pensarmos Brasil hoje, sangue pela violência de guerra civil não declarada, se nós pensarmos a busca de um grande contingente pelas coisas mais físicas, ao mesmo tempo a busca pelo ouro. Outro dia eu li Brasília, e alguém que teria dito que essas pessoas que estão sendo como que investigadas, algumas presas nas questões da corrupção, né? Alguém tentando se defender em meio a essas coisas, reclamando que são homens de bem, como se os processos jurídicos, e um autor hoje dizendo de bem ou de bens. Então nós nos lembramos que o que aconteceu lá, não é? Pode se repetir aqui. E por um duplo motivo: nós continuamos os mesmos, com as mesmas limitações morais, e mais do que isso, quem eram aqueles que estavam em Roma? Para onde foram? Estão na terra. Não viriam para algum lugar para uma ideia de uma redenção? Mas quando a gente vem com um programa, nós cumprimos individualmente? Nem sempre. Então pode ser que muitos daqueles de há 2000 anos estejam reeditando nessa terra de promissão. Isto aqui é a Galileia daqueles tempos, pondo talvez em risco de novo o projeto do Cristo. Vamos adiante. A ideia, portanto, das questões propriamente humanas daqueles tempos. Aqui uma questão linda para nós. Vocês lembram disso? A França, nela nasceria Kardec. Kardec nasceu no 3 de outubro de 1804. Mas há muito tempo atrás, para que a gente veja o que é o preparo de uma nação missionária, a França teve a sua hora estelar. A árvore do Evangelho foi plantada lá, porque Kardec nasceu ali e outros grandes espíritas franceses vieram colaborar com Kardec, como Gabriel Delany, como Camille Flammarion, como Leon Denis e outros. E aí nós nos lembramos a ideia de que havia um tempo que a Inglaterra dominava a França. A França tinha que se libertar. Era a missão da França. Nada a ver com os ingleses nessa altura. Muito bem, isso é em tempo medieval. A espiritualidade prepara uma pessoa para libertar a França da Inglaterra. Quem é essa pessoa? Joana d'Arc. Ela é a Senhora de França. Nós não temos ideia sobre o anjo Ismael quanto ao Brasil,
vamos ter que falar dele até meia-noite, quer dizer, não vai dar, a respeito do nosso tema. E aí nós nos lembramos a ideia de que Joana d'Arc é a mentora de França, junto de outros espíritos, mas ela é a encarregada de levar a França por todo o período da sua hora proeminente. Ela vem como uma médium extraordinária, uma donzela, e ela não derrama uma gota de sangue do exército inglês. Mas ela ouvia as vozes, vão por aqui, combatam ali, mas ela jamais empunhou a espada no sentido mortal. E o que ela faz? Completa a missão, e a França se livra. O que acontece depois? Segundo item da preparação para a chegada de Kardec. O período do iluminismo francês. O que é o iluminismo? O conhecimento da humanidade concentrado nas enciclopédias. É o período dos enciclopedistas nascerem na França. Diderot, d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau e outros. E eles foram importantíssimos e prepararam a mentalidade para outra etapa. Qual era a outra etapa? A Revolução Francesa. Porque a França, para Kardec, não podia ser monarquia, tinha que ser república. E é ele, na verdade, dentro desse conjunto, que pela sua importância ele traz várias etapas anteriores. E uma etapa foi a da Revolução Francesa, que não era para ter guilhotina, não era para ter derramamento de sangue. Aquilo foi algo de alguns que se aproveitaram daquelas questões. Era para também ser algo pacífico e natural. Acontece coisas muito graves ali, mas que resultam também na libertação propriamente do jugo da monarquia. E aí mais adiante nasce Kardec. E aí se completa essa sequência de fatos históricos para preparar a França e nos dar uma ideia hoje do que é hora estelar, do que é hora proeminente de um país, para que a gente transfira, de certo modo, para a realidade do Brasil, para o futuro. Muito bem, então a ideia, enciclopedistas, antes Joana d'Arc, Revolução Francesa, e aí acendem-se as luzes do Consolador. Não precisamos ver isto, mas é só para nós nos lembrarmos de questões interessantes. E a França também se perdeu. De tal maneira que vaidade, nepotismo, cobiça, violência imergiram a Europa no negativismo e na incontinência. E o divino pastor faz o quê? Olha, o projeto aqui não vai vingar. E aí ele traz para as terras úberes da América, depositando nas mãos do povo brasileiro o estandarte de Ismael. Vamos adiante. Não está lá no Evangelho? Não é muito lembrado isto. A gente tem que lembrar também uma questão para nós. É sempre um estímulo à leitura e ao estudo. Com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma ideia preciosíssima de uma síntese cósmica do Evangelho, que é o Sermão da Montanha. Cada capítulo é um item do Sermão da Montanha, com a contribuição dos benfeitores espirituais da codificação. Mas nós nos lembramos que o Evangelho de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, é desde a anunciação do anjo a Zacarias, a Isabel, a mudez de Zacarias, até o Apocalipse. Tudo isso é do Cristo, por providência dos grandes Espíritos. Então, nós podemos estudar a síntese, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Já será muito bom, mas não podemos perder de vista que tudo que está escrito pelos evangelistas é importante que
que conheçamos, especialmente agora que temos as luzes do Consolador nos facilitando o entendimento. Entendimento esse que foi adulterado, desvirtuado e gerou, por exemplo, coisas completamente danosas, como as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, em nome de Deus, por uma interpretação humana altamente perversa e equivocada. Mas vamos adiante um pouquinho. Portanto, eu vos digo, chama-se a parábola dos vinhateiros homicidas. Não está na obra de Kardec, mas está no Evangelho. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Ele conversa isso, traz isso, está em Mateus, há 2000 anos atrás. E depois de 2000 anos nós estamos vendo a ideia aquela. Que nação teria condições de fazer cumprir essa profecia? E aí nós vamos ver no livro aquela ideia da transplantação, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, a bem da humanidade inteira. Então, nós nos lembramos que transplantar uma árvore que já estava num determinado solo, de uma determinada natureza de um país qualquer, retirá-la dali e levá-la para um outro país, não é coisa fácil. E esse trabalho, que parece fácil, parece que Jesus usou de um artifício maravilhoso, pelo Espírito maravilhoso que Ele é, e já colocou no Brasil. Mas não é assim. Isso é um processo lento, trabalhoso, dispendioso de tempo, de esforços, de energia, porque cada árvore que viveu num lugar, ela tem memória de tudo o que aconteceu com ela, com as raízes, com a seiva, com o tronco, com os ramos maiores e menores, com as folhas, as flores e os frutos. Retirar de um lugar e trazer para o outro não é fácil. E aqui algo para servir de, vamos dizer assim, de inspiração para nós. Vocês ouviram falar das 3 grandes revelações? Quem não ouviu? Vai ficar de castigo. Quem não ouviu? Qual foi a primeira grande revelação? Tá bom, ninguém fala, eu vou prometer. Uma caixa de bombons. Como é que é? Primeira guerra? Primeira grande revelação. Grande revelação é algo que o espírita podia conhecer. São 3. Uma, lá atrás, é o Decálogo de Moisés. Não matarás, não isto, não isto, não isto. Aquilo que está lá é do Cristo. Moisés fora no sermão, no Monte Sinai, médium do Cristo. Um médium extraordinário. Moisés e João Batista são o mesmo Espírito. Moisés, Elias e João Batista, o mesmo Espírito. Um dia nós podemos ver isso com mais detalhes. São detalhes muito bonitos, aliás. E aí o que acontece? Moisés era quem conduzia o povo hebreu pelo Egito em busca da terra de promissão, e ele foi durante 40 anos no deserto. Mas ele era também o legislador hebreu, e ele agia com vigor, com austeridade, porque aquele povo era um povo que necessitava, vou dizer, de um pulso firme, porque eram espíritos muito atrasados. Pois bem, o que acontece? Nós temos o Decálogo. Todos que seguiram o Decálogo
se libertaram e foram embora da terra para lugares melhores. Nós escutamos, talvez de perto ou de longe, não soubemos cumprir aquilo, passaram-se 3.500 anos e nós não cumprimos ainda. Por isso a gente vive certas questões ainda. Pois bem, 2.000 anos atrás veio Jesus, segunda grande revelação. Ele próprio veio, se sacrificou por nós. Existem questões maravilhosas para vermos no futuro juntos sobre o Cristo. E Ele traz como que a divindade do conhecimento para nós, através de tudo que Ele viveu e de tudo que Ele pregou, especialmente no Sermão da Montanha. É a segunda grande revelação. E qual é a terceira? A doutrina espírita, o Consolador prometido. De onde vêm as três? Do Cristo, do Espírito de verdade, em ocasiões bem diferentes, 3.000, 2.000 e há 160 anos, o Espiritismo conosco. Então nós vamos vendo as providências. Querem ver a ideia da árvore? A raiz da árvore é o judaísmo. Vamos refletir? Examinem o trabalho dos profetas do judaísmo. Eram espíritos maravilhosos. Eram espíritos que jamais foram coniventes com a injustiça. Quais são as leis mais importantes que conhecemos? Está no Livro dos Espíritos. A de amor e a de justiça. Dentre outras do conjunto da lei natural. Amor e justiça, se nós quisermos, é uma lei só. E os grandes espíritos que começaram a trazer essas coisas para a Terra foram os grandes missionários do povo hebreu. Mas eles eram alguns poucos em meio a um grande contingente de espíritos muito limitados. As raízes, vamos dizer assim, da árvore, fazem parte, vamos dizer para vocês, daquilo que nós chamamos de descobrimento do Brasil. Os navegadores de Portugal eram judeus. Querem ver uma coisa linda, que eu espero ter tempo de chegar melhor? Vocês lembram de Eliu ou Iléu? Eliu ou Iléu, dependendo de aramaico ou árabe, era aquele que conduzia a mais importante escola de judaísmo do planeta Terra. Havia uma outra que mais ou menos competiam entre si, mas a mais importante era a de Eliu ou Iléu. No livro nós vamos ver o espírito encarregado dos problemas sociológicos da Terra, por delegação de Jesus, é Iléu ou Eliu. Numa altura, como vamos ver daqui a pouco, se houver tempo, Jesus disse, numa conversa de Jesus com ele, diante de um determinado cenário. Que cenário era esse? 1375, último quartel do século XIV. Jesus se aproxima e vem verificar como que estava o que ele havia ensinado no coração dos homens, não nos templos de pedra, nas igrejas de quase 14 séculos depois. Ele veio ver no coração dos homens e ficou extremamente triste quando viu, porque ele chega no período das cruzadas. Barbárie em nome de Deus. E aí ele e Eliu começaram a ver como é que nós vamos fazer para resolver todas essas questões e a evolução do organismo vivo. E aí Eliu diz, mais ou menos assim, mestre, quem sabe uma
terra mais ao sul. É claro que não seria Eliu ou Iléu que iria ensinar geografia a Jesus. Mas é o jeito didático do Divino Mestre, deixando que ele falasse, que ele seguisse as suas intuições e sugerisse, e de certo modo, claro, participasse de tudo aquilo. E aí ele diz, seria uma terra que estaria abaixo do símbolo dos teus sacrifícios pela humanidade. Qual é a constelação que tem a ver com o Brasil? O Cruzeiro do Sul. E aí as coisas se fechavam. E aí Eliu e ele ficaram de acordo que era preciso trazer a árvore para uma terra de promissão, uma terra em que a árvore não seria adulterada e seria vivida pelo seu povo. E é aí que vem o início das coisas para a missão do Brasil e de seu povo. O que Jesus diz para Eliu ou Iléu? A seguinte frase: vais te corporificar na terra. O que é isso? A conversa foi no mundo espiritual. Jesus chega presencialmente e diz isso. Em que sentido? Olha, vais nascer de novo, depois de muito tempo sem fazê-lo. Você fez um lindo trabalho no mundo espiritual, mas agora você tem que mergulhar novamente na carne e desempenhar uma tarefa única. Quem é Eliu quando ele se corporifica? O infante de Sagres nasce na família real. É de origem judia e não era ele que criara e mantivera o mais importante grupo, escola de estudos do judaísmo? Pois bem, Jesus trouxe diversos da raiz para ir renascendo até que a árvore estivesse devidamente plantada. A raiz não é a primeira grande revelação ou algo isolado. Ela está plantada no Brasil. Querem ver uma coisa curiosa? Pedro Álvares Cabral, judeu. Isso a gente não aprende na escola. Querem ver outra coisa curiosa? Qual é a forma da colônia Nosso Lar? Ela não é tipicamente brasileira, diríamos. Ela não está ligada, inclusive, ao estado do Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro? Qual é a forma dela? A estrela de Davi. Por quê? Raiz da árvore do Cristo, do cristianismo, do Evangelho de Jesus. Quem é veneranda? Não é amiga de vocês? Quando vocês leram a obra Nosso Lar, ou viram um filme, todos não faziam petições? Uns fizeram mentais, outros fizeram por escrito, outros queriam saber o Facebook da colônia, o WhatsApp e tudo mais. Ela recebeu milhares de pedidos, porque os brasileiros eram 2,5 milhões que leram o livro, mais 2,5 milhões que viram o filme. E cada um que lia ou que via o filme fazia um pedido. Olha, quando eu morrer, reticências. Quando eu morrer, o quê? A gente quereria ir para onde? Para onde André Luiz foi logo que desencarnou? Lá é um umbral inferior. Aqui do lado é um umbral médio. Lá em Nosso Lar é um umbral mais superior. Já não seria encantador, maravilhoso termos a chance de viver lá? Vai me dizer que vocês não pediram? Hein? Fala sério. Todo mundo pediu. Criou um problema grande para a veneranda. Eu falei para vocês outro dia. Foram tantos os pedidos, veneranda não sabia o que fazer,
convocou engenheiros siderais para tentar resolver. Os engenheiros vieram, olha, não dá. Já está tudo muito grande, já ocupamos um grande espaço na atmosfera terrestre, a quilômetros de altura da superfície onde nós estamos mergulhados. Aí um deles disse, só tem um jeito, puxadinho. Esse era brasileiro. É a primeira vez. Aí ele explicou o que era isso. Veneranda nem sabia. Ele explicou, diz, olha, é o que dá para fazer. E aí ela, sondando as ondas mentais de todos os peditórios, ela diz, eles topam. Olha a grandeza desse espírito. Porque ela percebeu que cada brasileiro, espírito ou não, que desencarnasse, fosse para um puxadinho, mas desde que o puxadinho fosse nos arredores da colônia, era muito melhor do que uma mansão suntuosa nas trevas. Alguém discorda? Então, puxadinho em nosso lar é histórico por causa do livro em questão. Mas eu lembrei essas coisas por causa da ideia de que Veneranda, sabem quem ela é? A ligação com Portugal, com os descobrimentos. Quem é o espírito mais venerado de Portugal? Fátima seria Nossa Senhora, né? Eu digo alguém ligado especificamente a Portugal. Claro que ligado a ela, Nossa Senhora, que tem a ver com o organismo terreno como um todo. Todos os países, todos os povos. Ela é a Senhora do Amor, advogada da humanidade. É um espírito de uma elevação inavaliável por nós. Isabel de Aragão. Outra história para nós contarmos outra vez. Isabel de Aragão e Veneranda são o mesmo espírito. Olha a relação Portugal, nosso lar, Brasil. Então a ideia da raiz da árvore está toda conosco. Os grandes espíritos, que já eram grandes há 3.500 anos atrás, dessa data até o nascimento de Jesus, muitos dos profetas depois se tornaram apóstolos, discípulos, retornando e cooperando mais uma vez com Jesus. O que é o tronco da árvore? A segunda grande revelação, a vinda do Cristo. E o que é propriamente a copa da árvore? É o Espiritismo, a terceira grande revelação. Tudo isto está sendo devidamente plantado para germinar, florescer, frutificar, dar os frutos para que o Brasil seja o coração do mundo. Todos os itens da árvore transplantada. Vamos adiante mais um pouquinho. E me atrevi a olhar para o relógio. 3h, 3h30, podemos parar? Então vamos adiante. 4h30? Isso. Nós temos que sair. Isso. Vamos controlando. As dificuldades vivenciadas pelos brasileiros levantam algumas dúvidas a respeito de ser o Brasil a pátria do Evangelho. Se nós conversamos isso com espíritas ou não espíritas, diante do cenário que temos hoje, vai haver todo um contraponto, uma desconfiança. Não é coisa nenhuma, alguém poderia dizer, se nós nos atermos a essas questões lamentáveis que os brasileiros vivem. Mas isso não diz respeito ao Brasil em essência e à família brasileira. A família brasileira não é Brasília e não é Palácio Guanabara. Os brasileiros têm a ver com isto. E mesmo com as adversidades
que nós teremos que viver durante algum tempo, a princípio nós chegaremos onde teremos que chegar. Porque a espiritualidade vê tudo, mas nós temos que ter um alerta. As grandes missões foram dadas a vários povos, mas muitos não souberam cumprir. E nós não podemos descansar dizendo, a missão é nossa, então deixa conosco. E nós não fazermos o principal, o trabalho, junto aos indivíduos, às famílias, à sociedade e ao país. Entende? O fato de haver a missão não significa que lá adiante tudo da missão se sucederá. Entende? Se a gente pensar no povo hebreu, eles se sabiam, se entendiam missionários. Estão esperando até hoje o Messias. Nós não podemos repetir esse erro. E acharmos que porque existe uma missão, vai acontecer de qualquer jeito. E que eu nem preciso participar, nem preciso me preocupar. Como foi escrito no céu, obviamente será escrito na terra, mas nem sempre. Os exemplos nós vimos. Quando a gente fala de Eliú ou Iléu, quando a gente lembra da missão do infante Dom Henrique de Sagres, eles mudaram a geopolítica do mundo com os descobrimentos. Era a hora estelar proeminente de Portugal. Sigamos adiante. Não é verdade que nós temos uma índole pacífica? Em provas e expiações vivemos aqui desde os tempos coloniais, moldando o caráter das almas que têm renascido no Brasil. Acentuada religiosidade, nem sempre encontrada nos demais povos. Intensa miscigenação racial e cultural, favorecendo a integração. São elementos nossos. Povos imigrantes não são discriminados, não é verdade? Os venezuelanos estão vindo, os haitianos já vieram e são recebidos, na maioria das vezes, fraternal e amorosamente. Completamente diferente do que eu acabei de presenciar vindo de um percurso lá em território europeu. Grandes dificuldades. E as notícias têm chegado a vocês, nós não vamos nos deter nisso. Vocês ouviram falar do Grupo Confúcio? O Grupo Confúcio era um grupo mediúnico lá antes da FEB existir, nos tempos de Dr. Bezerra de Menezes. E eles se reuniam. O Brasil tem a missão de cristianizar. Isso é uma mensagem de mais de 100 anos. É a terra da promissão, é a terra de todos, terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho, no sentido de coração do mundo todo, não excluindo ninguém. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Quando? Não sabemos. Já somos nós? Não sabemos. O Espiritismo e a árvore produziram frutos maravilhosos. O mais importante deles, Francisco Cândido Xavier e o seu trabalho. Legado de luz para a humanidade por milênios, talvez eternamente. Tudo isso providências dos grandes espíritos, sob a tutela, sob a égide de Jesus de Nazaré. E de todos os prepostos, todos os espíritos missionários do grande conjunto da hierarquia, como um determinado livro, a ideia dos Espíritos do Senhor. Vamos adiante mais um pouquinho. Cumpre ao que ouve os arautos do espaço, espíritos, que convocam os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecerem Jesus o chefe espiritual.
Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas, alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é rejuvenescer os homens velhos que aqui nascerão ou para aqui virão de todos os pontos do grande organismo que é o globo, cansados das lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. Quem são os brasileiros? Os espíritos cansados das guerras. Consigam um lugarzinho para mim. Vocês foram ouvidos. E não é? Senão não nasce no Brasil. Vocês não podem imaginar, a gente reclama, não é, de um governante esse ou aquele, o que faz, o que deixa de fazer, a rua esburacada, povos famintos, não é, as dificuldades que nós atravessamos, mas vocês não fazem ideia, vamos dizer assim, da busca de milhões de espíritos para nascerem aqui. E a gente costuma dizer, aqui nós temos franceses, italianos, romanos, portanto, gregos, asiáticos, africanos, espíritos que já viveram de tudo, mas não querem mais guerra. Sofreram muito. E a terra da promissão, a nova Galileia, é o Brasil. Por mais que ainda tenhamos que enfrentar limitações, dificuldades, porque aquela ideia do joio e do trigo, não podia o Brasil ficar de fora. Muito joio foi reunido aqui, mas muito joio em meio ao muito trigo que já está aqui há mais tempo. Para que uma parte do joio, atado junto ao trigo, se transforme em trigo. Não é só no Brasil, essa é uma passagem parabólica do Evangelho, né? A ideia de espíritos emancipados convivendo com espíritos com grandes carências morais. E o Brasil não podia ficar de fora. Por quê? Porque há muito trigo aqui. Então, uma parte do joio, antes de um joio refratário à evolução ser despedido da terra, que viva em meio ao trigo. Claro que causando dificuldades, morte, inclusive. Mas ainda assim, esse projeto não é nosso. É do alto, é de Jesus. A bem de muitas ovelhas empedernidas no crime há milênios, podendo conviver dentro de casa, na escola, com pessoas boas, por natureza, que já são emancipadas em certas questões. Pais e mães, irmãos e irmãs, avós, avós, para que haja proveito, no sentido de que mais joio se transforma em trigo. Então a gente lembra, quando se pergunta para a espiritualidade, por que ainda é assim? Porque é hora. A transição planetária está em curso. O que a espiritualidade fez? Abriram as portas das zonas inferiores. Leia-se trevas e abismo. Onde estão esses espíritos? Reencarnados em toda parte, mas no Brasil também. E vocês, de alguma maneira, podem identificá-los. Porque pelo fruto se conhece o autor. Não é verdade? Mas a gente lembra, mesmo aqueles mais distantes do Cristo, um dia vão se recuperar. Se não no Brasil, se não no planeta Terra, num lugar próprio, de acordo com as suas reais condições. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. O que é isto? Fazendo palestra? Não só. A palavra pode convencer. Mas a reflexão qual é? O exemplo arrasta.
e nós precisamos exemplificar. E aí a ideia do palio trinitário, a bandeira, Deus, Cristo e caridade. E Ismael dizendo, onde estiver essa bandeira, estarei eu. E isso tem que estar dentro de casa. Mais do que isso, no altar do nosso coração. Nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Aquela tal parábola que eu tinha comentado. Quando é que foi escrito o livro? 1938. Olhem a condição de Emmanuel. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos. Ele não podia ter escrito isso agora, na mesinha aqui do lado, por um de vocês como médium? 70 anos atrás. Atualmente no leme da Pátria do Cruzeiro. Olha como o problema é antigo. E percorre o tempo e nos visita hoje. Sabe lá nos acompanhando até quando. E que nesta hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios, deveres, sublinhei eu. Deveres de quem? Dos homens públicos. Olha o que é um espírito superior. Ele olha, vê a atualidade, vê o futuro e escreve para todos. Dias tormentosos, isso não está no livro, fui eu que coloquei no PowerPoint. Corrupção em todas as esferas de poder público. Violência familiar contra mulheres e crianças. Pedofilia e prostituição, inclusive infantil. Tráfico de drogas, dependência química a níveis endêmicos e epidêmicos. Violência nas ruas e nas comunidades, níveis alarmantes de criminalidade, 56 mil assassinatos por ano, 59 mil em 2014, no Brasil. Isso é muita coisa, gente. É muito joio. Presídios superlotados e degradantes. Quarta maior população carcerária do mundo. 707 mil detentos. Comandos da criminalidade no seu interior. Não é verdade? E aí a gente pensa, puxa, mas para quem tem essa missão é muita coisa. Mas nós temos que não perdermos de vista o que temos hoje e a nossa realidade, mas também não perdermos de vista a planificação superior. E trabalharmos dentro de nós mesmos, dentro de casa e na sociedade, na medida que nós pudermos colaborar. Corrupção e violência policial, abortos induzidos aos milhares por ano. É um genocídio anual no Brasil, às vezes maior em países como o do leste europeu, mas nós estamos falando da nossa pátria, do nosso povo. E isso atesta o quê? Ignorância e maldade. Às vezes mais uma coisa, às vezes mais a outra, às vezes as duas coisas. E isso tem reflexos na psicosfera do Brasil. As terras eram úberes quando do encontro de Eliu com Jesus. 1375. Hoje as terras não são mais virgens. A psicosfera já acumulou aspectos indesejáveis para quem tem a missão que o Brasil tem. Duas grandes questões que maculam a alma brasileira, desnecessárias. Uma delas fazendo parte
da previsão. Uma, a Guerra do Paraguai. A única guerra, especificamente, que o Brasil se envolveu. E ele agiu com maldade quanto ao Paraguai, invadindo com o seu poderio um país sem nada. Nos tempos da monarquia. O segundo aspecto qual é? A escravidão. O maior de todos os dramas e a construção do contexto kármico mais sério para o Brasil. Foram 350 anos de escravidão. Nunca nenhum país viveu isso no orbe terreno. Foi o último país a abolir as ideias escravocratas. Isso tem um peso. É o quê? Desculpe. Claro, dentro daquilo que a gente pode entender a partir da assinatura da Lei Áurea, 1888. Mas quantas dificuldades nós ainda temos? Em vários campos e neste também. Ainda não existe trabalho escravo? Com crianças de qualquer cor de pele? Enfim, joio, gente, é coisa muito séria. Então nós temos que orar, fazer o melhor, estudar, nos dedicarmos para que essas coisas mudem com o tempo. Cuidando da gente mesmo, porque senão daqui a pouco a gente tem lá uns aspectos de joio e a gente não trabalha isso. E nós precisamos cuidar da gente também. Vamos adiante. O relógio, né? Só para nós. Obrigado. Saúde e educação públicas de péssima qualidade. Exclusão social de comunidades carentes e por aí vai. Só para terminar, para o cafezinho ser em meio a essa última reflexão. Povo escolhido, eleito ou missionário não garante o êxito da missão. A história do mundo revela isso. Os hebreus se achavam eleitos e perderam. Corremos o mesmo risco, apesar dos enormes preparativos do governo da vida. Não se pode aguardar que tudo aconteça sem as ações e contribuições da maioria. Responsabilidades e compromissos de todos. Dizem os espíritos que é nossa, pessoal e intransferível, a primeira tarefa para que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O país do amanhã começa em nós. Vamos fazer um breve intervalo de 4 minutos e vamos voltar para vermos outras reflexões. Tá bem, meus amigos? Então, até daqui a pouquinho. Propriamente da obra, e vimos agora há pouco aquela história do alerta. Uma coisa é ter a missão, outra coisa é realizá-la a seu tempo e a sua hora. Aqui nós tínhamos visto algo sobre as preocupações de Eliú. Lembra? Eliú, quando encontrou Jesus naquela época no mundo espiritual, estava muito triste e preocupado. E Jesus diz para ele: afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. Isso é Jesus falando. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão, pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva, e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz,
com infinita misericórdia. Algo assim nós não temos notícia na história do mundo. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar aos dos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. A Terra, chamada Brasil. Antes de estar esta Terra vinculada aos homens, ele disse, está a ele, Jesus, ao coração dele, antes do coração dos homens. Aqui é a palavra de Dr. Bezerra, que nós já mais ou menos comentamos, ele explicando por que tantas dificuldades no mundo, por que tanta guerra, tanta dor, tanta ganância, tanto materialismo. E aí ele fala a ideia do exílio, abriram as portas para dar uma última chance a muitos espíritos que se demoravam nas profundezas até hoje. E aí Áureo diz, peçamos ao Pai Celeste que este coração do mundo não se enfermize irreversivelmente, que se inculte e frema no diapasão da graça e da verdade, entendendo e sentindo a glória do seu momento, que vibra solene o grande relógio do destino. Isso é alento, isso é esperança. Para nós que vemos as dificuldades, vemos as notícias, mas muitas vezes esquecemos de uma obra que nos revela o pensamento mais alto que existe no planeta. Eu separei isso de propósito. É lá no final do livro. Olha que interessante. Isso é para nós. Vocês viram, em parte, toda uma série de atitudes, planificações, desdobramentos dos grandes espíritos para com o Brasil. Mas, no final do livro, irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Quando? 15 de novembro de 1889. Leia-se Proclamação da República. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica no concerto dos povos do planeta. Tipo, agora é com vocês. Necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados e gerados por encarnados e desencarnados, entrelaçados entre si, mas diante da proposta lá das alturas. A espiritualidade continuará velando, olhando, mas agora eles não tomarão como que medidas de força, medidas específicas, medidas tais para mudar o rumo das coisas. Eles, como que agora, com a República instaurada, eles vão deixar que a coisa siga de acordo com as atitudes, escolhas, ideias e ideais dos brasileiros. A maneira de indivíduos, as pátrias, têm igualmente direito a mais ampla liberdade de ação. Porque senão são os espíritos que estão fazendo superiores. Quem tem que fazer somos nós. Uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios, acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mãos cheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual nas mais belas páginas da civilização, no livro de ouro dos progressos do mundo. Doravante, diz Humberto de Campos, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria.
Eurípides Barçanufo: os espíritas não devem engrossar as fileiras do desalento. É uma mensagem dele diante do cenário atual, reforçando o plano da espiritualidade superior e dizendo aos espíritas de um modo geral: calma, o projeto está aí, façam cada um a melhor parte e vamos ver o que sucede. Isso nós já comentamos. Último quartel do século XIV, o intercâmbio de Jesus e Elio. Infelizmente não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. A amargura divina do Cristo é empolgar toda a formosa assembleia de querubins e anjos. Naquela época, 1375. Se esses povos infelizes marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde os espíritos aguardam a semente de uma nova vida. Quantas dificuldades vividas hoje em diversos países são reflexos dessas experiências duras, violentas, de irmãos contra irmãos nas guerras daquela época. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão. Elio falando para Jesus dentro das doutrinas de amor e de liberdade. E aí Jesus, onde fica nas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Qual é o símbolo da redenção humana? A cruz. Em Júpiter, Saturno, Mercúrio, pode ser outro, mas na Terra é a cruz. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêm as homenagens dos céus aos vossos martírios na Terra, fica mais para o sul, era o Brasil. Vejam a importância daquele encontro, mãos erguidas para o alto. Quem ergue as mãos para o alto? A gente nunca viu isso. O Cristo. Como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele sol extraordinário, opulento, exclama Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. E no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Leia-se cristianismo, leia-se doutrina espírita, leia-se Consolador prometido, a copa da árvore que vai abrigar todos os povos da terra. Repara, Elio, as nações que falharam nos últimos 5.000 anos, não vamos cometer esse mesmo erro no Brasil. Eu quero reunir, para terminarmos, a alma simples, bondosa e ignorante dos índios, aqueles que estavam aqui desde sempre. O Brasil é deles. Era e é. O povo mais pobre e trabalhador da Europa, os portugueses. Por isso foram eles. Enquanto toda a América Latina é espanhola ou de língua hispânica, e teve a ver com a emancipação e a colonização espanhola, o único país ligado a Portugal é o Brasil, por razões históricas e por uma missão de Elio como Henrique de Sales. E ele tinha que chegar aqui como chegou, antes de qualquer outro. E os da África, oprimida, que virão escravizados já com o patrimônio da humildade e da brandura. É o poema de Olavo Bilac, As Três Raças Tristes: os índios, os portugueses e os escravos. Flor amorosa de três raças tristes.
Vejam lá, a árvore, Eliu, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Fernando de Noronha, Nosso Lar e a Estrela de Davi, os 72 do Sinédrio e os 72 da colônia Nosso Lar. Isso não é coincidência. O tronco, a vida de Jesus, o Evangelho. A copa, a codificação. E algumas coisas que nós vamos deixar para outro dia. O Brasil é descoberto e começa todo um trabalho ligado a esses espíritos superiores. Vocês lembram que eu falei de seminário? Duas figuras extraordinárias para terminar, mesmo que eu perca o voo. Pedro II foi um espírito maravilhoso que esteve entre nós. No livro Brasil, Coração do Mundo, ele chama um espírito. Sabem quem que ele chama? Longinos. Quem foi Longinos? O da espada, o da lança, que transfixa o tórax de Jesus há 2000 anos, para que Jesus acabasse o seu sofrimento. Ele não era maldoso, pelo contrário, ele era entusiasmado com as lições de Jesus. Ele não suportou de ver o Calvário de Cristo. E sem que ninguém notasse, Jesus, naquele seu drama inenarrável, ele não consegue evitar, e ele aparentemente, um dia a gente vai ver por que aparentemente, ele provoca como que a finalização do sacrifício de Jesus. Há quem o veja como mais um soldado romano interessado na morte de Jesus, mas não é nada disso. Ele era um espírito preparado. É ele, Longinos, que Jesus chama. Longinos, vem cá, tem uma missão para ti. E Jesus no livro ainda diz: se tu te desempenhares bem desta missão, é a tua, fico todo arrepiado só de lembrar, é a tua última vida na terra. Vais ter um papel muito importante na terra dos meus ensinamentos. E ele renasce e é Dom Pedro II, o mais republicano dos imperadores, e que tem uma missão linda, que vive um sacrifício, é exilado depois. É uma história muito bonita, mas com sofrimento. E ele é um espírito extraordinário. Ele diz: Jesus, se tu achares que eu tenho condições, estou à tua disposição. E é claro, senão Jesus nem o chamaria. Muito bem, só para a gente entender a importância do Brasil colônia, especialmente com Pedro II. Vale a pena uma visita ao museu em Petrópolis. Museu lindo, que vai falar muito a respeito da escravidão, vai falar muito a respeito dele. Lembrando que aqueles foram os últimos anos e que ele era abolicionista, tanto quanto outros. E logo depois vem Isabel e a Lei Áurea, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários. Lembra da escola? Muito bem, voltando, temos mais uma figura linda. Longinos, Pedro II. Depois ele convoca Dr. Bezerra, que era um espírito preparado. Um dia uma palestra, a história do 13º apóstolo, nós poderíamos dizer, Bezerra de Menezes. E aí ele chama Dr. Bezerra lá do passado, e ele vem com uma missão ligada ao espiritismo, ligado a congregar os adeptos do Consolador e realizar o trabalho memorável que ele fez como presidente da FEB. E depois, como médico, exemplificando a caridade, o serviço, o amor e assim por diante. Não vamos. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro.
Ele havia sido, só para encurtar a história para um estudo melhor depois, Zaqueu, o publicano, chamado Matias, viveu em Jerusalém, Cesareia e Etiópia. Ele foi quinto Varro e quinto Celso, irmão Parmênio e a Casa dos Benefícios. Ele foi Carlos Filipe I durante a noite de São Antônio. Mas a gente pode desdobrar isso um dia. Uma revelação para terminar. Porque estamos no capítulo 29, o Espiritismo no Brasil. Porque com referência ao catolicismo, os padres romanos, com exceção dos padres cristãos, se conservam onde sempre estiveram. Isso é, no banquete dos poderes temporais, incensando os príncipes do mundo e tentando inutilizar a verdadeira obra cristã. São Vaticãos, no livro. Os espiritistas bem sabem que se eles constituem sérios empecilhos à marcha da luz, todos os obstáculos serão um dia removidos, para sempre, no caminho ascensional do progresso. No mesmo capítulo, além disso, temos de considerar que a Igreja Católica se desviou da sua obra de salvação por um determinismo histórico que a compeliu a colaborar com a política do mundo, em cujas teias perigosas a sua instituição ficou encarcerada, e que, examinada a situação, não é possível desmontar-se a sua máquina de um dia para o outro. Leia-se Vaticano, Roma, as igrejas físicas do mundo. Sabemos, porém, que a sua fase de renovação não está muito distante. Isso escrito há 70 anos atrás. Nas suas catedrais confortáveis e solitárias e nos seus conventos sombrios, novos inspirados da Úmbria. O que é a Úmbria? Terra de Francisco. Virão fundar os refúgios amenos da piedade cristã. Quando ninguém esperava, quando havia Bentos e Joãos, veio Francisco. Que Jesus os abençoe, mas eu já posso ver o avião querendo levantar voo, e daqui a pouco eu chego no aeroporto, eles estão me chamando como último passageiro a poder entrar. Eu queria agradecer a vocês, adorei estar com vocês novamente, que vocês possam examinar a obra com muito carinho, porque o que a gente fez foi um resuminho, não é? Motivador, mas que vocês degustem, não é? Com a alma e o coração essas páginas maravilhosas, a quem nós agradecemos, a Emmanuel, a Chico e a Humberto de Campos. Muito obrigado, queridos.